Olá, aqui quem fala é o professor Paulo. Vamos iniciar mais uma videoaula. Na aula passada nós vimos sobre o valor do seno, certo? Aqui nós temos um triângulo, um determinado ponto aqui. Nós formamos um ângulo, alfa. O valor do seno vai ser exatamente a projeção sobre o eixo Y. Esse aqui vai ser exatamente o seno do ângulo alfa, certo? E o cosseno é exatamente a projeção sobre o eixo X, cosseno de alfa. Então, o valor do cosseno é exatamente esse aqui, esse tamanho. E o valor do seno é exatamente esse tamanho aqui, certo? Então, vamos lá. Na aula passada nós já vimos sobre o seno, então nessa aula nós vamos ver sobre o cosseno. Os ângulos notáveis, 30, 45 e 60, nós já sabemos o valor deles. O ângulo de 30 é por aqui, o cosseno de 30, raiz 3 sobre 2. 45 é por aqui, o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, e o 60 por aqui, cosseno de 60, 1 sobre 2, certo? Agora nós vamos Alô, ver, bom dia. no segundo quadrante, nós temos aqui o valor do seno, cosseno, ou apenas o valor do cosseno que eu quero saber. Cosseno de 120 é por aqui, certo? Se você projetar aqui para o primeiro quadrante, ele vai coincidir com o ângulo de 60 graus. Só que observa que aqui nesse ponto, o valor do x aqui é negativo. Então, o cosseno de 120 vai ser exatamente o cosseno de 60, porém negativo. E o de 135? 135 é logo aqui embaixo, mais embaixo aqui, nesse ponto aqui. Ao projetar aqui para o primeiro quadrante, ele vai coincidir com o de 45. Então, o valor do cosseno de 135 vai ser exatamente o cosseno de 45, porém negativo, porque está do lado esquerdo aqui. Então, é menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 150 é aqui embaixo. Projetando para o primeiro quadrante, vai coincidir com o de 30 graus. Então, o cosseno de 150 é exatamente o cosseno de 30, porém negativo. Então, aqui é menos raiz de 3 sobre 2. Terceiro quadrante. O terceiro quadrante é exatamente aqui, ó. Tem o 200, aqui é 180, certo? 210 fica aqui, 225 aqui, 240 aqui. Nós vamos sempre comparar com o do primeiro quadrante, certo? Então, vamos lá. O 210 é esse primeiro aqui. Se você projetar aqui, observa, vai coincidir exatamente com 30 graus. Então, o cosseno de 210 vai ser exatamente igual ao cosseno de 30 graus, porém, como está do lado esquerdo do eixo Y, é negativo. Então, aqui fica menos raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 225 é esse aqui. Eu vou projetar aqui para o primeiro quadrante. Então, vai coincidir com o de 45 graus. Então, cosseno de 225 é igual ao cosseno de 45, porém negativo. Menos raiz de 2 sobre 2. Negativo porque está do lado esquerdo do eixo Y, certo? E o cosseno de 240, projetando para o primeiro quadrante, fica aqui. O cosseno de 240 é igual a cosseno de 60, porém negativo. Menos 1 sobre 2. Esse bagulho é de boa, hein? O quarto quadrante está entre 270 e 360. Então, todo ângulo entre 270 e 360 é do quarto quadrante. 300 graus vai ser, se eu pegar 270 até 360, dividir em 3, é assim. 270 mais 30, 300. Mais 30, 330, certo? Que é esse ângulo aqui. Então, vamos lá. Agora eu vou ter que
achar qual que é o valor do cosseno de 300. Se eu projetar esse 300 para o primeiro quadrante, ele vai coincidir com o de 60. Então, o cosseno de 300 vai ser exatamente igual ao cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Observe que está à direita do eixo y. Então, isso aqui é positivo. Então, o cosseno de 300 é 1 sobre 2. O cosseno de 315 está aqui. Projetando 315 para o primeiro quadrante, ele vai coincidir exatamente com o de 45 graus. Então, o cosseno de 315 é exatamente o cosseno de 45, que é a raiz de 2. Cadê? Canetinha. Raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 330 é aqui, projetando para o primeiro quadrante, coincide com 30 graus. Então, o cosseno de 330 é exatamente 1 sobre 2. Rapaz,